muito giro. Sim, Bom, senhor. Olha, muito boa tarde para ti aí desse lado. Muito obrigado por teres vindo aqui à live, não é? Por teres aceito dar a tua parte do conhecimento e, como eu disse agora, que tu já ouviste, é um conhecimento muito diferente, não é? Uma coisa nova e que as pessoas duvidam muito, não é? Mas é como eu disse há pouco, eu trouxe-te aqui mesmo para isso, para a gente tentar entender de onde vem toda esta conversa, toda esta história, não é? Uma coisa tão diferente realmente, mas que quando se realmente começa a ir atrás, a tentar entender, começa-se a perceber que poderá ter o seu fundamento, não é? E é isso, portanto, quero-te agradecer para já. Muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. certo, Paulo. Antes disso, o áudio tá bom? Tá muito bom, está tudo bem. Beleza. Posso me apresentar? Sim, sim. Meu nome é Sidney Coelho, eu moro no Brasil, tenho 49 anos e gosto desse assunto do espaço desde os 18 anos. Então, naquele tempo já gostava muito de ler livros, gostava do assunto diverso sobre esse tema, né? Assunto espacial, Sim, sim. estrelas. Daí depois fui também gostando de outros assuntos como vidas além da morte, né? Ou além da Claro. vida. Sim, A espiritualidade e espiritismo. Aí claro. praticava também muita meditação, gostava de meditação. E onde conheci budismo, hinduísmo, aí depois foi vindo esoterismo. E depois de um tempo, daí já com muitos anos dentro desse assunto, eu entrei no meio religioso, né? Aí, só que daí no religioso batia de contra tudo isso. Sim, sim, sim. Mas tudo bem, foi uma experiência também. E daí fui entrando na parte mais de extraterrestre, depois eu saí do meio religioso. E recentemente, em 2022, começou a aparecer para mim, dentro da internet, o assunto Terra plana. Exato. E só que naquela época, em 2022, o assunto Terra plana, os argumentos eram tudo muito religiosos. Aí como eu já tinha saído do meio religioso, porque batia contra tudo, daí eu deixei o assunto Terra plana de lado. Só que em 2024, 2 anos depois, começou a aparecer para mim novamente na internet o assunto Terra plana, só que com argumentos mais ainda não científico, mas por observação e dedução. Sim. E depois foram aparecendo, daí me interessei novamente pelo assunto. Depois foi aparecendo de novo esse assunto com mais profundidade, com experimentos técnicos. E daí aí eu abracei a ideia. Não, eu sempre gostei, só que no começo era Claro. argumentos religiosos, então me aprofundei. Ok. E daí nesse decorrer de tempo começou a aparecer esses mapas. E veio lá da gringa, né? Sim. Começou a aparecer para mim, me interessei. O que é isso? Falavam de outros mundos, mas assim, como assim outros mundos? Aí já falava que a Terra não é o que a gente conhece apenas um globo, mas todo esse bloco. Ok. E muitos mundos um ao lado do outro, ao lado dela. E a nossa Terra é pequena. Então, a partir daí eu me interessei e me aprofundei mais. Claro, nós já vamos entrar por esse assunto dos multimundos, não é? A live é para isso mesmo. Queria te perguntar agora, hoje em dia, portanto, descobriste, foi recentemente também que entraste na parte dos multimundos. Hoje em dia tens o teu canal aqui no TikTok, não é? Tens algum site, tens mais redes sociais? Eu tenho também no YouTube. Trabalho só no TikTok e no YouTube. Sim, ok, tudo bem. Ok, então vamos lá, então falar um pouco então sobre os multimundos, não é? O que é este modelo que tu tens aí à tua frente, não é? Como é que ele explica como é o formato da Terra? Esse modelo de multimundos, o nosso mundo, ele é um mundo plano, com um domo, e ao lado dele tem outros mundos, todos na mesma superfície. Ok. Então, o mundo Terra, ele é muito maior do que a gente imagina. Todo aquele conjunto de continentes, todo esse conjunto de continentes que está aqui, é apenas o nosso mundo conhecido. E daí os outros mundos
estão pelo lado de fora, ao lado dele, naquele bloco, todo na mesma superfície. Ok, então, mas uma coisa, eu vou começar por este lado. De onde vem esse conhecimento, não é? De onde vem isso? Eu sei também, não é? Porque já vi que existem mapas antigos que falam nesse tipo de mundo, não é? E de terras além de uma barreira de gelo, não é? No teu conhecimento, o que é que nos podes dizer sobre factos mais científicos ou comprovados, ou disposições, ou relatos de pessoas que tenham conseguido ultrapassar esse ponto? De parte científica, nós não temos, até porque a ciência oficial ela não é a favor desse tipo de assunto, né? É algo meio contraditório eles permitirem até. Mas o que temos de pessoas dentro do mundo real é o almirante Richard Byrd, que sobrevoou a Antártida e avistou terras além da Antártida, né? Sim, sim. Isso é o que temos. Também temos sobre Olaf Jensen, também, que também falou sobre mundos intraterrenos. Então, mas como surgiu esse modelo? O contato inicial foi através de uma empresa, uma organização chamada Corpus Etericum. A Corpus Etericum, isso foi lá na Argentina. Corpus Etericum entrou em contato com uma empresa na Argentina e solicitando uma exploração da Antártida com a ideia de o que eles falavam, que a ideia era analisar dados ambientais. Então, essa empresa, contratada pela Corpus Etericum, ela enviou um funcionário seu, e esse funcionário, ele foi por um barco, né, através do pedido da Corpus Etericum, até a Antártida. E chegando lá, tem muito mais detalhes, mas eles atravessaram além da borda de gelo do domo e tiveram encontro com outra civilização, a Ellen Morris. A Ellen Morris foi quem trouxe as informações a respeito de outros mundos, trouxe sobre os mapas e todos os mais detalhes sobre civilizações. Então quer dizer que, pronto, isso foi agora recentemente? Sim, isso já foi recentemente. Foi, isso aconteceu, no caso, o desfecho principal foi do dilúvio de Tartária. O dilúvio de Tartária foi em 1728. Daí tem que correr a história, né? 1728 aconteceu o dilúvio de Tartária, dizimando a civilização. Só que o que tem a ver uma coisa com a outra? Tartária era avançada e lá viviam humanos ancestrais altamente evoluídos e também gigantes Anakin. E nesse dilúvio que aconteceu, esses gigantes ancestrais, humanos ancestrais que viviam junto e eram altamente evoluídos, eles se refugiaram para fora do nosso mundo domo. Isso é a história antiga, né? Sim, e daí de lá eles viveram isso foi 296 anos atrás, quase 300 anos. E recentemente, eu não tenho a data específica, mas eles entraram em contato com os humanos dessa forma, pela organização Corpus Etericum, e a Ellen Morris é uma ancestral nossa, e a ancestral dela é quem vivia nas nossas terras. Então, esses gigantes Anakin que vieram fora das bordas de gelo e humanos ancestrais, os ancestrais deles viviam aqui na nossa terra. Então eles sentiam essa vontade de voltar a morar aqui nessa terra e trazer essas informações que nos foram abafadas, escondidas, né? Sim, eu estou a entender. Então vamos lá ver. Portanto, eu também já estudei um pouco disto, não é? E percebo. Portanto, tem uma barreira de gelo à volta dos continentes conhecidos que temos, não é? E disto tem umas passagens por outras terras, não é? E o que tu estás a contar-nos aqui a nós é que exploradores, como o Almirante Byrd, há muitos anos, não é? E muitos outros anos, que a gente não sabe também, chegaram a essas paredes de gelo e alguns deles tiveram contacto até com seres dessas outras terras que são além da borda, não é? Daí vem esse conhecimento de como é formado este multimundos.
Sim. Sim. Então agora explica-me um pouco quais são as terras que estão do outro lado, quem lá vive, não é? E porque é que estamos aqui? Porque é que não podemos ir para lá? Porque é que não temos acesso a essa informação? Então, segundo os relatos que nós temos dessa ancestral, é que a nossa primeira geração de humanos foi construída, nós estamos na 8ª geração. Então, a primeira geração, ela foi criada para morar, para viver aqui dentro desse domo, né, desse mundo domo, cercado pela muralha. A intenção de criar essa civilização era de acabar com esse sistema de controle e domínio dos custodiantes e Anunnakis. Como assim? O que tem a ver essas duas raças no meio da história? É porque todos aqueles mundos que tem aqui, no Multimundos, todos eles são ou invadidos e colonizados por essas duas raças. Essas duas raças são as mais maldosas dentro do sistema Multimundos. A principal, mais maldosa e controladora são os custodiantes. Então, se fala que em Asgard, aqui, em Asgard, Sim. é a terra dos 5 mestres que criaram nossa civilização. A primeira geração, com a intenção de acabar com esse sistema de domínio dos custodiantes. E a partir de lá, os custodiantes, sabendo disso, começaram a provocar ou inundações e diversos desastres para sempre acabar com a civilização que foi criada. Então foi acontecendo, dilúvio, antigo dilúvio, né? O dilúvio mais recente é o de lama. Sim, isso com vários convidados nossos que já estive aqui, isso faz de nós aqui fechados dentro de uma espécie de prisão. Sim. E porquê? O que é que eles querem de nós, na realidade? Você me pergunta o porquê que o domo é uma prisão? Sim. Não, na verdade, a construção do domo não é só sobre o nosso mundo. Todos aqueles círculos... Vou mostrar um mapa. Posso mostrar um mapa? Sim, claro, claro. Todos esses mundos, nós estamos aqui. Todos esses mundos, esses círculos, sim, eles também têm um domo cobrindo cada um deles. Ok. E a função do domo, ele tem uma função. A função do domo é criar condições propícias para aquela raça, sim, dentro daquele domo, e também com forma de proteção e também controle, né? Proteção por quê? Porque do lado de fora tem muitas raças parasitas e prejudiciais. Então é uma forma de nos proteger também e criar condições de vida. Ok. Então diz uma coisa, portanto, como tu mostraste agora aí nesse mapa maior, não é? Tipo, eu vou dizer que essas fatias de pizza, não é? São esses redondinhos. Tudo isso tem um domo que separa e pelo meio tudo que é azul é água. Se é tudo água? Sim. Por fora dos domos, aí onde não existe terra. Existe. Então, vamos no mapa de novo. Assim, sim. Aqui, ó. Aqui está o nosso mundo, né? Sim. Todos os locais onde são parte azul são mar. Pois. Azul claro é o mar mais raso, digamos assim, e azul escuro mais profundo. As outras partes são porções de terra e também as partes brancas, porções de gelo. Okay. Então, dependendo da cor. A cor marrom normalmente é terra, tem cor verde também. Sim. A cor verde é mata e gelo branca é gelo, né? Sim. Então diz uma coisa, e todas essas civilizações, por exemplo, nos outros domos, são livres ou sabem da verdade da existência dos multimundos? Não são livres, tem maneira de passar, né? Quer dizer, o acesso não é livre em toda a parte do domo, tem meios de passagem. Mas os outros domos, eles não são controlados como o nosso. O nosso tem um sistema de controle, e os que são colonizados
pelos custodiantes e pelos Anunnaki, sim, eles são mais restritos e não são livres. Nem todos os mundos têm domo. Tem mundos ou terras que não têm domo, porque elas são só terras de travessia. Entre o caminho de um domo e outro é um caminho para descansar, é um caminho de passagem, né? Então, daí esses mundos não têm domo. Claro. Portanto, aqui o Sidney já, no início da live, já falou um pouco de onde vem esta informação, não é? Como se tem o conhecimento destes mapas e como isto foi pensado, não é? De onde é que chegou a informação. Poderão ver depois mais tarde no YouTube, não é? Perguntaram aqui no comentário, eu não vou estar a responder sempre perguntar no comentário, senão estamos sempre a voltar ao início. As lives ficam gravadas no YouTube, para quem quiser ver depois, não é? E no fim da live também vamos abrir uma parte para perguntas, para quem quiser fazer perguntas, faremos também, não é? Agora vamos continuar, portanto. Diz uma coisa, qual é o interesse destes custodianos, não é? Como é que eles são? Portanto, tu falaste dos Anunnaki. Anunnaki sabemos que é uma palavra usada para aqueles que não são da Terra, não é? São de fora, são os que vêm do céu, por exemplo. Mas que raças é que eles são? Especificamente alguma raça, por exemplo, esses Anunnaki são pleiadianos, são como? Não, a raça deles se parece muito como o mais próximo que a gente tem como referência visual comum é o antigo Mun-Ra do desenho Thundercats. Ele tem um capuz e ele tem um aspecto bem sombrio e se parece um pouco com réptil, lagartixa, mas o aspecto é humanoide e não é reptiliano, não é dessa raça. Ok. E os custodianos? Não, esse que eu te falei são os custodiantes. Ok. E os outros tu chamas os Anunnaki? Os Anunnakis têm muitas diversidade de raças, mas se fala que a raça original se parecida muito com a raça negra. Só que são altos, né? Altos, sim. Fortes, e a pele negra. Ok. No entanto, eles têm outras manipulações dentro da raça dele, que alguns se parecem e até se utilizam de outras formas de animais. Ok. Aquelas formas de animais que vemos na pirâmide do Egito, sim, elas simbolizam justamente essa manipulação genética de raças parecida com animais, né? Ok. Esses mundos que tem, né? Além do domo, essas das fatias de Pisa, nós vivemos num mundo físico material que chamamos de uma terceira dimensão. Esses mundos todos também existem nesse modo, não é? Nessa frequência, vá? Sim. O sistema multimundos todo ele em três dimensões, ele é físico. Okay. No entanto, o acesso a alguns dele, à civilização e ao mundo, são de forma dimensional. Mas por eles serem dimensionais, eles são físicos, mas o acesso é dimensional. Aconteceu de os custodiantes, por exemplo, e os Anunnakis tentarem invadir as terras celestiais. As terras celestiais, elas são um mundo domo, especificamente para viverem as almas, né? Após a saída do mundo físico, elas vivem nessas terras celestiais. Então, os custodiantes de Anunnakis já tentaram invadir essas terras e se conta no relato que, ao tentar cruzar, simplesmente ficou a roupa e eles se desintegraram. Então, não há como entrar fisicamente nesses tipos de terras, né? Sim, embora sejam... Ok, estou a entender. Não é? É que normalmente chamamos que é o céu, não é? Existe este tal céu, portanto aí será as terras celestiais, não é? Podemos ver essas terras celestiais como a moradia do Criador, não? De um Deus que criou todo este projeto. Sim, a moradia do mundo perfeito, né? Ok. E até um embate muito dos custodiantes com a gente, humanos, é que a civilização humana ela foi criada e dentro dela, da alma dela, foi colocado uma parte de um material retirado do mundo celestial. Então, os humanos conseguem entrar lá e nenhuma outra raça consegue. Então, por isso também, os custodiantes simplesmente não eliminam a gente.
porque a gente tem esse acesso até lá. Eles estão embatendo para ver se conseguem, com a gente, entrar lá dentro, mas por enquanto não conseguiram. Estou a perceber, também já ouvimos isso, talvez seja a centelha divina que temos, não é? Ou a capacidade multidimensional do ser humano de acessar outras dimensões que penso eu que esses seres não têm. Penso eu que esses seres não têm, não é? Ok. Portanto, neste modo de ver as coisas, existem extraterrestres, alienígenas, são a mesma coisa? Seres dimensionais, como é que é, não é? Por exemplo, as naves que a gente poderá ver de extraterrestres no céu, são de onde? Vêm de onde? Pelo que a gente conhece no modelo, extraterrestres, na verdade, eles não são seres do espaço. Eles são simplesmente raças de outros mundos ao lado do nosso. E a gente imagina que vem do céu porque eles utilizam de nave espacial, porém a nave espacial dessas outras raças de mundos ao lado do nosso, elas vêm para cá por 3 tipos de passagem. Então, tem passagem no norte, no sul e no oeste. Aqui do mapa, vou mostrar o mapa. Aqui. Aqui tem 3 passagens. Tem a passagem aqui no sul, tem a no oeste e tem aqui no norte. Então, os discos voadores eles conseguem sobrevoar essa passagem ou por dentro do mar. Por dentro do mar é muito mais facilitado. Mas eles não atravessam pelo domo. Ok, o domo. A gente já vamos falar um pouco do domo. Portanto, esses seres são seres também em terceira dimensão. Seres de terceira dimensão. Dimensionais, com mundos dimensionais que vivem então e sabem portanto, têm esse conhecimento dessas passagens que dá para passar por ali, não é? Sim, embora eles são físicos, eles também conseguem ter a contraparte deles dimensional. E aqui, a parte física deles, eles simplesmente não estão todos lá fora. Eles ainda vivem aqui dentro da gente, normalmente escondidos nas partes subterrâneas, dos mundos intraterrenos. Tanto na Antártida, quanto no centro do nosso mapa, né? Na parte norte. Falamos que a Terra é plana, não é? E hoje também há uma grande discussão sobre a Terra é plana ou não. Eu queria-te que falasses-me um pouco como é que podemos acreditar que a Terra é plana, sobre os experimentos, portanto, que deixamos de ver o barco no horizonte, não é? Ou mesmo as estrelas. Fala-me um pouco das estrelas, por exemplo, porque é que as constelações são sempre as mesmas, não é? Uhum. Dentro desse conhecimento que a Ancestral trouxe para nós, todo o céu, ele na verdade é só uma projeção holográfica, ele não é real. É uma projeção emitida com luz de plasma. Então, plasma se parece muito realista. Então, ele não é tido como o espaço sideral, o espaço profundo, as estrelas, não é, para nós, pelo relato que é trazido, não é real. O real apenas seria o Sol e a Lua. No entanto, tanto o Sol quanto a Lua já tem indícios, e até tem cientistas, e o professor Richard trouxe essa informação, de que a Lua, ninguém pode pousar nela, porque ela é um material de plasma. Sim, sim, isto também se está a ver muito hoje na internet, muitos vídeos, conseguimos ver a Lua abaixo do horizonte, por exemplo, que é uma coisa que não devia ser possível, não é? Porque se ela está lá no espaço, ela nunca pode estar abaixo da linha do horizonte. O Sol também, dentro das nuvens também, parece estar sentado no meio das nuvens também, se ele tem 150 milhões de anos, também é complicado entender que ele esteja mesmo aqui e não só, não é? As próprias estrelas também são filmadas hoje em dia com objetivas muito fortes, não é? E vê-se que parece que é água a brilhar, não é? Dá para ver nos vídeos e tudo isso é questionável. Por exemplo, também temos as experiências do laser em terra que se faz, não é? Em que eles medem uma distância e cientificamente, matematicamente, não é? Para a dimensão da Terra redonda não se podia ver e o laser não podia bater no alvo. E o laser
bate sempre no alvo, não é? E mostra que as águas são planas a mais de 50 quilómetros e eu acho que com 15 quilómetros devia deixar de ser plano. E é estas coisas que a gente vê na internet que nos fazem duvidar, não é? Daquilo que é ensinado na escola. Mas há uma coisa que nos dizem sempre, depois que é tudo mentira, que é tudo fake, que são vídeos para vender, só para ganharem dinheiro, não é? O que é que tu achas disso tudo? Então, sobre essa parte de experimentos e sobre a planicidade, quem é forte dentro dessa linha é o grupo Daquila Pesquisas. Eles já fazem esse experimento há mais de 10 anos. Esse experimento que se falou do laser, também com um telescópio de longa distância. Então, o grupo Daquila, ele foi quem nos trouxe, corroborando a ideia de que o mundo não tem curva, ele é plano. E a planicidade nas águas e nos continentes, eles são simplesmente como montanhas, planícies e vales. Mas o grupo Daquila, ele é aprofundado dentro desses experimentos. E tu concordas, eu queria ouvir a tua opinião também, e se concordas comigo, que, como já falamos muito aqui no podcast, tudo o que nos é passado pelos meios oficiais em termos de escola, da mídia, da informação e das universidades e mesmo da arqueologia, é tudo manipulado e tudo é alterado e escondido sobre todos estes assuntos, não só o que tu trazes aqui hoje, mas como todos os assuntos ocultos, não é? A ideia de construir esse sistema de globo, qual é? Se você imaginar que o seu planeta é aqui, você jamais vai pensar que tem alguma coisa para fora. E qual foi a ideia também de construir, criar no domo as projeções de planetas e estrelas, que os mundos estão no céu, no espaço, justamente para tirar o foco de reconhecermos ou pensarmos que os mundos estão ao lado do nosso. Então, se eles criarem essa ideia de que o mundo está lá em cima, de forma inalcançável, e só eles têm acesso, nós nunca vamos... É uma coisa que nós nunca vamos conseguir chegar. E daí também não vamos pensar que tem nada do lado, porque o mundo é uma bola. Então é todo um sistema de controle, de manipulação, para nós acharmos que somos limitados simplesmente a esse mundo. Claro, e para nos limitar e que só existe nós, não existe mais nada, não é? Daí também sempre se esconderem. Mesmo que exista os seres extraterrestres, mesmo que seja lá no espaço longínquo, eles também nunca admitiram, não é? Também sempre esconderam isso de nós, não é? Eu queria aproveitar para dizer aqui, quem quiser fazer cortes das lives, não é? E propagar o trabalho do conhecimento, do autodesenvolvimento e do conhecimento universal, está sempre à vontade, pode usar as minhas lives e o material que nós temos aqui é mesmo para isso, não é? É mesmo para a gente chegar a todos e quiserem, por isso eu peço sempre para partilharem, para postarem nos vossos grupos e para não terem medo, não é? E não terem vergonha, como eu e o Cídio não temos, não é? Porque é isso que eles querem, que nós mantenhamos como ovelhas e com medo de falar, com vergonha do que os outros vão pensar de nós, ou que nos critiquem como loucos, não é? Porque falamos destas coisas tão diferentes, mas faz parte, não é? Aqui não estamos a dizer a ninguém para acreditarem, não é? Estamos só a dizer para ouvirem, para terem a mente aberta, a ouvirem hoje, terem ouvido na semana passada, porque a vida também é só futebol e filmes e tudo mais, não é? Temos que, se há vida além da morte, estes conhecimentos são do mais importante que existe. Isto é a minha opinião, não é? Não achas, Sidney? Claro, claro. Eles têm a ideia de que quem mexe com esse assunto terra plana ou são religiosos fanáticos ou são malucos, né? No entanto, como o grupo Daquila é um exemplo, tem cientistas ali que são lúcidos, eles não são fanáticos. Claro. Eles querem descobrir, evidenciar a verdade. Até a intenção do grupo Daquila foi lá, vamos lá, medir, descobrir e evidenciar a curva, e não achar a curva. Então não tem fanáticos ou só religiosos, mas sim muitos cientistas, só que fora do sistema de controle, né? Claro, e hoje em dia, graças a Deus, já se vê muita gente, não é, que já sabe disso, não é? Muitos até podem não ligar com o dia-a-dia, com a nossa rotina, mas principalmente aqui nas minhas lives e com certeza nas tuas, não é? E nos teus vídeos, as pessoas começam a ter essa percepção que há muita coisa que é mentira e que temos que ser espertos, não é? Porque depois podemos ter pandemias,
não é? E não podemos ir atrás de tudo o que nos dizem e o que nos é falado, temos que escolher por senso crítico, não é? Mas bom, vamos lá continuar então. Eu quero aproveitar para dizer a todos que está o canal também no YouTube, não é? Onde todas as lives ficam gravadas, esta também vai ficar lá no YouTube, também vai ficar no Spotify disponível, é no Podcast Quântico, e aqui no TikTok é sempre ao sábado, às 17 do Brasil e às 21 horas em Portugal, as lives em direto, sempre com um convidado, com o melhor nível que a gente conseguir arranjar. Hoje é espetacular aqui o Sidney. Olha, Sidney, diz-me uma coisa, vamos falar um pouco sobre o domo, não é? Uma barreira invisível, uma barreira de plasma, uma barreira de gelo sólido. O que é que tu dizes? O que a gente conhece é que ele é uma membrana eletromagnética como um campo de força. É mais fácil de entender, um campo de força. No entanto, só tem esses 3 locais que é possível passar uma certa resistência, mas ele é como um campo de força de uma membrana eletromagnética. Ok. E já disseste há pouco, ele foi feito, não é? E foi implantado para nos proteger, de um lado, não é? Para também criar um ambiente propício para a espécie viver dentro desse domo, não é? Dessa área restrita. Mas foi sempre assim? Sempre teve este domo, ou as nossas terras também já foram livres e este foi posto? Porque penso eu que na altura da história dos Anunnaki, não é? Não sei se conheces essa parte, que chegaram à Terra há milhares de anos, não é? E alteraram o gene. Nessa altura também existia essa barreira, ou não? Sim, o domo ele não é uma construção feita por essas raças. O que se conhece é que os domos são construídos pelos criadores originais, ou seres muito evoluídos que não tem nada a ver com raça física. Então os domos não são construção nem de Anunnakis, nem de custodiantes, nem de colonizadores. Os domos sempre tiveram, porque eles foram construídos justamente para abrigar a civilização e proteger. E cada mundo desse tem um domo, e em cima desse bloco ele tem um grande domo também cobrindo todos os outros. O domo, a função principal dele é proporcionar a vida, a civilização e proteção. Ok. Então diz uma coisa. Portanto, tu disseste que tem um primeiro domo, não é? Depois tem terras, extraterras atrás e essas terras também têm um outro domo, não é? Um segundo domo. Sim, aqui, nesse mapa aqui, ó, nós estamos aqui no centro, né? Sim. Nós temos o domo. Aí ficam os 5 continentes aí só. Vai além das bordas de gelo. Após essa borda de gelo, tem outro domo. Okay. Além das bordas de gelo. E depois tem mais um terceiro domo. Então esse nosso círculo mundo, ele tem 3 domos, porque tem 3 círculos, cada círculo com sua civilização. E depois tu dizes que ainda tem um domo gigante, que apanha todo esse mapa que tens aí atrás de ti. Sim, lá aquele mapa, aquele grande bloco com mundos, multimundos, ele também é coberto por um grande domo. E uma coisa interessante é sobre as geleiras. O nosso mundo domo não foi sempre com geleiras ao redor. Ele eram matas e também montanhas, né? Sim. No entanto, a geleira, elas sim, foram construídas pelos custodiantes. Foi de tecnologia dos custodians, para dificultar o acesso e a travessia para chegar até o domo. Ok. Agora diz uma coisa, falando desse domo maior, não é? Que apanha todo o multimundos. Por cima desse domo, o que é que poderá existir? É água? Também. Não temos daí vestígios ou relatos a respeito, além disso, o que tem debaixo do bloco. Não sabemos, nem sabemos que ao redor também é gelo e é coberto por um grande domo. Essa questão de mundo, de o que há fora do domo ou embaixo, aí já envolve uma questão mais profunda de dimensional, né? Acho que não tão física. Claro, e acho que mesmo por cima do domo também deve ser dimensional, penso eu também, não é? Mas olha, outra coisa. Portanto, tudo o que estamos a falar aqui agora exclui um Sol e uma Lua, como nos contaram, não é? Esse Sol e essa Lua estão dentro desse primeiro domo. Se o Sol só tem no nosso domo? Está dentro do domo o Sol. Sim, cada círculo daquele com seu domo tem Sol. Alguns mundos têm 2 Sol. O nosso tem um Sol dentro desse domo
o outro domo também tem mais um Sol, e o outro domo também tem outro Sol. Então, dentro desse mundo, que tem 3 domos, ele tem 3 sóis. Talvez, daí nós vermos às vezes em vídeos na internet, não é? 2, 3 sóis um atrás do outro, talvez seja por... Conseguirá-se ver esse sol do outro anel? Sim, é possível, mas não é tão... é mais raro, né? Sim, Mas aquela sim. questão de divulgar o de 7 sóis, isso não existe. Até Ok. porque não é possível ver de forma nenhuma. Sim, O que sim. poderia ser visto, no máximo, dentro do nosso mundo, nosso domo, seriam 2 sóis. Que seria o Sol logo ao lado do nosso. Claro, Né? em certas alturas do ano e em certos locais da Terra consegue-se, se calhar, ver os 2 sóis, não é? Porque aproximam-se. Ok. Eu conto que aqui onde eu moro, teve uma época que me deu a impressão, eu nem conhecia esse assunto, e estava nublado, deu a impressão de eu avistar 2 corpos luminosos, não eram lua. Só que eu não dei bola para isso, porque até então jamais imaginava sobre questão de 2 sóis. Então eu penso que poderia ter sido nesse momento. Foi há um ano atrás, mais ou menos. Mas Sim. é uma situação muito rara. Então diz-me uma coisa, então, portanto, dentro disto estamos aqui a falar, tudo que a NASA diz que existe é mentira, não é? Portanto, todas as missões da Apollo, por exemplo, que foram à Lua, não sei quantas vezes, mas 5 ou 6 vezes, ninguém lá foi. Não existe. Ok. Não existe. E essas expedições se falam de expedição a Marte. Marte, sabe onde é Marte? Vou mostrar. Ó, o nosso mundo domo, ele é aqui, né? O Ok. mundo Marte é aqui do lado, ó. Sim, Aqui eu estou a formar. Essas coisas. Eles poderiam simplesmente acreditamos nisso, que eles simplesmente atravessaram aqui e chegaram a explorar essas terras. Sim. O que eles fizeram, ao fim e ao cabo, tu nesse mapa, para aquilo que eu já me apercebi, tu tens a Garta, tens Shambhala, não é? Muitas terras místicas, e terras míticas mesmo, e planetas, Sírios, tem Sírios, não tem? Esse é um ponto importante que tu apontou, que o porquê que eles apontam os planetas no céu. Por que os planetas estão no céu? Justamente para nós acharmos, na verdade, os nomes dos mundos são os nomes dos planetas, para nós acharmos que esses mundos estão no céu de forma inalcançável. Mas os mundos são, os nomes dos planetas são o nome desses mundos ao lado do nosso. Claro, claro. E é daí, como falámos há pouco, portanto, está aí Marte, não é? É daí que veio os marcianos, não é? É de Marte que veio os marcianos. E Sírios também tem aí, penso eu que é os felinos, não é? Se calhar os felinos vêm de Sírios, não é? E tudo é aqui então, no multimundos, tudo ao nosso redor, vá, não é? Ok. Inclusive tem terras ali, as terras do Custódio são as terras mais parecidas com o que a gente comumente conhece como inferno, né? Por quê? Porque as terras, elas são todas terras vulcânicas. É larva, é terra preta, é um lugar muito inóspito. E lá tem uma terra realmente chamada inferno. Então, Ok. pode simplesmente, o inferno que a gente ouve falar, simplesmente o Sim. nome dessa terra. Sim, estou a perceber, e faz sentido, não é? Faz sentido. Então, estávamos há pouco a falar das estrelas, não é? O que eu queria dizer aqui, estava-te a perguntar, é que realmente nós, se vivêssemos, como eles dizem, não é? Num sistema heliocêntrico, penso que é assim que se diz, não é? Em que a gente viaja pelo espaço fora, pela galáxia fora, não é? E o planeta vai arredar, não é? E nós vamos à roda do Sol, e o Sol também vai girar pela galáxia fora. Isto queria dizer, não é? Que seria impossível nós vermos as mesmas constelações no céu durante toda essa viagem, não é? E pelos vistos, há escritos e relatos, não é? Nas pedras e tudo, que há 50 mil anos atrás, o céu era igual ao que é hoje, não é? Isso também é outra prova, quase científica, não é? De que é impossível nós estarmos a viajar pelo espaço, de que a Terra é estacionária, não é? Certo, o céu, ele, pelo nosso relato, ele é uma projeção, né? Como eu falei, uma projeção holográfica de milhões de anos atrás. Mas essa projeção,
ela é chamada de DIP. DIP é Domo Image Projector. É uma projeção de imagens sobre o domo. Ela vem no centro do nosso domo e é projetada no domo. Isso é de tecnologia custodiante. Mas até, por exemplo, e os registros dos sumérios, que tem as tábuas de argila. Sim. Aquilo ali, pelo que a gente conhece, não só eu falando, foram manipulações dos Anunnaki para construir esse modelo, manter esse modelo, acharmos que, para corroborar a ideia que o modelo é uma bola e que tudo que a gente vê no céu é real. Claro, claro, porque estes seres, não é, que têm este controle não é de agora, não é há 100 nem 200 anos, não é? Já fazem isto há milhares e milhares de anos, não é? Tudo é programado por eles, por isso. Eles não são burros com certeza, não é? Burros somos nós que andamos aqui a tentar descobrir a verdade, porque eles sabem muita coisa, não é? Que nós não sabemos, não é? Já falámos um bocadinho ao início, não é? Almirante Byrd, falaste-me um bocado sobre ele no início, eu queria te perguntar mais, não é? Almirante Byrd foi um pouco recente, foi em 1950 e tal, não foi? Que ele foi lá com uma expedição americana à Antártida e foi ele que encontrou lá seres extraterrestres, não foi? E depois escreveu um livro. Como? Desculpa, não entendi. Qual foi a história do Almirante Byrd? A do Richard Byrd? Sim, sim. Sim. O Richard Byrd, ele avistou terras na Antártida, além da Antártida, e, no entanto, depois daquilo, ele contou que entrou num mundo subterrâneo. O mesmo relato de Olaf Jansen. Então, o que ele relata, lá na Antártida, ele entrou num mundo subterrâneo, ele não atravessou o domo. Não é possível atravessar o domo, principalmente em forma aérea, né? Pois. Ele entrou no mundo subterrâneo e ele relata o mesmo que o Olaf Jansen relata. No entanto, daí ele também foi internado, foi tado como louco, perseguido. Claro. Claro. Mas os dois relatos que nós conhecemos são desses dois. Ok. Fala-me um pouco das pirâmides do Egito. Também, que raça é que as criou e para que é que as criaram? As pirâmides, pelo que a gente conhece, ela não existe apenas dentro do nosso mundo domo. Ela existe também fora em outros mundos. Normalmente as pirâmides são dos Anunnakis. No entanto, as pirâmides dentro do nosso mundo, no Egito, são dos Custodians. E os Custodians utilizam as pirâmides para quê? A intenção original de utilização das pirâmides são provocar dilúvios e resets. Ela sempre foi com essa intenção. Quando a civilização está avançando muito, ou se rebelando muito contra eles que são considerados deuses, ela simplesmente ativa a pirâmide e provoca dilúvio, provoca desastres naturais. E esse último desastre de dilúvio de lama em Tartária, há menos de 300 anos, ocorreu também na história, no relato. E por que as pirâmides estão danificadas? Nesse momento que eles ativaram para provocar o dilúvio de lama em Tartária, os gigantes Anakin, em reação, foram até as pirâmides do Egito e eles conseguiram destruir alguma coisa. Então elas estão danificadas. A gente pode observar que elas estão danificadas. No entanto, eles ainda conseguiram provocar esse reset. E daí alguns conseguiram escapar para fora do nosso mundo. Mas a intenção da pirâmide é provocar dilúvio e reset. Ok. Portanto, a Tartária, já falámos também um pouco, a Tartária foi uma civilização, não é? Para quem está aqui nunca ouviu, que existiu para os lados da Rússia, que eles tinham energia livre e tinham tecnologia avançada e onde viviam raças sem ser só a humana, não é? Outras raças que viviam conjuntamente com gigantes, não é? E que essas raças, essa civilização foi destruída pelos senhores do controle, não é? Como tu dizes, os custodians que era para controlar-nos através do petróleo, não é? Quiseram retirar todo o conhecimento e toda a energia livre que estava lá para não termos acesso. Sim, ela não foi totalmente extinta, né? Algumas pessoas dessa civilização, humanos ancestrais e gigantes, conseguiram se refugiar para fora, mas também alguns conseguiram se refugiar dentro das terras subterrâneas. Então não foi extinto por completo. Sim, estou a perceber. Ok. Foi onde não morreu a história, né? Senão tinha morrido a história. Sim, portanto,
não existem planetas redondos, nada no céu, tudo é aqui, ou além deste novo, portanto, é isso que se comprova. Sim, pelos relatos, as informações que é trazida a nós, os planetas são fantasias, são projeções de plasma. Ok, já tínhamos falado aqui, portanto são sistemas como a Terra aqui ao nosso lado. Ao lado nosso, é. Em questões dimensionais ou espirituais, aí seria uma outra história, mas também não sabe nada sobre algum mundo redondo. Não é explanado isso. Mas existem outros mundos dimensionais, né? Sim. Fala-me um bocadinho sobre as raças que vivem nestes multimundos. Que tipos de raças existem? Quais são as mais controladoras? Quais são as mais benevolentes? Se existem algumas, não é? Quais nos possam querer ajudar? Como é que vês isso? Que a gente conhece que as raças melhores, mais bondosas, digamos, são os felinos, felídeos, são também arcturianos, andromedanos, uranianos, tem o mundo Urano também, e as mais controladoras, reptilianos, draconianos, custodiantes, Anunnaki, são as mais conhecidas, né? No entanto, a questão de reptilianos precisa ser revisada e não impregnar essa raça, generalizar como uma raça maléfica. Porque ocorreu dentro da aliança um momento que essas raças elas receberam uma forma de perdão, uma espécie de perdão. Então, alguns dentro dessa raça reptiliana foram também recebidos pela aliança e trabalham a favor do bem. Claro que esse é um assunto... Claro. Portanto, no sistema multimundos, tu falaste agora dentro da aliança, não é? Existe uma lei superior, ou cada um é a lei do mais forte? Existem grupos que controlam este multimundos pela lei do mais forte, ou existe uma aliança que controla pela lei da moralidade e se existem leis universais? Tem mundos, por exemplo, as terras celestiais, aquela onde tem gelo, as terras celestiais são de pleno controle das raças do bem, evoluídas. E os outros mundos, eles têm uma espécie de acordo de experiência das raças ou a implantação do livre-arbítrio, né? Uma lei que tanto as raças do bem observam e aceitam e consideram, é que por que é permitido o mal a todo custo, né? Porque se é uma raça provocar o mal, ela demonstrar o plano dela, apresentar como vai acontecer, ela ganha uma certa legalidade das forças do bem para aquilo acontecer. As forças do bem não interferem. Por quê? Porque é uma forma de livre-arbítrio para quem está olhando aquele plano todo, escolher se quer aceitar aquilo ou não. Então essa é uma carta na manga, digamos assim, da parte maligna, de poder fazer tudo como está fazendo, de qualquer jeito, e não acontecer nada. Porque eles divulgam na Agenda 2030, é considerado como apocalipse, né? Por que tudo que está escrito está acontecendo de forma bem certinha? Claro, porque é um plano, é uma agenda, está acontecendo, e a gente está permitindo, então o bem não intervém. Claro, daí também mostra nos Simpsons o que vai acontecer e tudo isto das histórias do apocalipse, não é? Destas previsões, eu acho que até não são previsões, são eles que estão a criar esses dados. E antes disso avisam as pessoas que vai acontecer, porque eles sabem que vai acontecer, pessoas que vão fazer, não é? De uma maneira ou de outra. Ok. Eles debocham da nossa cara, até no Simpsons mostra há anos antes o que vai acontecer e acontece. Claro. Então, ok, portanto, na maior parte do multimundos também impera um pouco a lei do mais forte, não é? Portanto, aquele que conseguir dominar, também existem as guerras e tudo isso, não é? O controle, não é? Ok. Nibiru também existe, portanto, nesta teoria daquele planeta, de um astro intruso. Como é que será esse Nibiru? Move-se de um lado para o outro, porque na história normal ouvimos dizer que ele tem uma roda elíptica no céu, não é? Da galáxia, se afasta e volta. Como é que seria aqui entre domos?
O Nibiru, ele está aqui, ó. O Nibiru é esse mundo aqui, ó. É o maior de todos. Imagina, o controladores, né? O Nibiru está aqui. Ok. Ele não é um planeta, ele é um mundo. No entanto, a raça Anunnaki do planeta Nibiru, eles construíram uma nave em forma de planeta. E essa nave, daí tem a ideia de que circundam sobre nosso mundo a cada tantos anos. É simplesmente uma nave utilizada pela civilização deles. Ok. E que viajam por esses mundos, não é? Isso, é. Viajam por esses mundos. Ok. Portanto, também confirmas então que existe um mundo intraterreno. Que a Terra seria oca, não completamente oca, não é? Mas com imensas cavernas gigantes, não é? E que esses seres com uma alta tecnologia consigam lá viver, não é? E ter criado lá cidades, não é? Isto parece um bocadinho ridículo falar nisso, não é? Mas, pelos vistos, isso acontece. Sim, tem mundos intraterrenos, como o Olaf Jansen aponta, e até, inclusive, como é relatado, é que lá também tem o seu sol específico, né? E é possível. E não é uma coisa assim... Sim. Fora do comum, né? Provém também da história que ouvimos que todas estas civilizações anteriores a nós que sofreram os dilúvios, muitas delas que tinham o conhecimento que ia acontecer isso, não é? Tenham-se refugiado para o centro da Terra. Desculpa, não entendi. Que algumas das civilizações que existiam antes de nós, não é? Ao saberem que havia o dilúvio ou um apocalipse que ia acontecer de fim de civilização, elas refugiaram-se e fugiram para a intraterra, para dentro da Terra. Sim, a primeira civilização de Asgard, que foi criada, a nossa civilização, né? Foi criada por Asgard, elas se refugiaram tanto no interior da Terra e algumas foram levadas para Asgard. Mas aconteceu isso sim, algumas se refugiam para esses mundos intraterrenos. Ok. Diz-me uma coisa, uma pergunta. Porquê é que no mapa Multimundos nós estamos no centro? E para aquilo que me parece também, porquê é que somos a raça mais inferior? Se é que somos, penso eu. Uhum. Sim, é porque a ideia de estarmos no centro... Ó, aqui está todo o Multimundos. A ideia de estarmos no centro é que, estando no centro, ela é mais facilmente alcançada pelas outras raças controladoras. Porque, na verdade, aqui é uma fazenda de experiência, né? Então, tem outras raças também que elas têm a sua liberdade de fornecer material genético e provocar experiência nesse mundo. Então, estando no centro, é mais fácil das outras raças alcançarem. Se estivesse bem na outra borda, na borda, né? Seria dificilmente alcançada por algumas raças. Então, é proposital estar no centro. Ok. Isso faz-me lembrar e faz-me pensar que isso foi projetado dessa maneira, como se fosse no início. Vamos falar um pouco do início do sistema Terra, deste onde é que vivemos, não é? Porque é que foi criado e por quem? Parece que isso foi criado conjuntamente por várias raças, como uma experiência conjunta. Ah, sim. A questão que tu perguntou sobre se nós somos a mais evoluída ou se as outras são mais evoluídas, né? O motivo de nossa raça ser menos evoluída, é justamente por conta desses resets. Quando está alcançando um nível de avanço, eles vão lá e cortam. Então, a nossa é a mais recente, digamos assim. Por isso é a menos evoluída. No entanto, a nossa memória dimensional, eles não conseguiram apagar. E isso é o que a gente carrega dentro da gente e nos motiva a buscar essas novas descobertas, né? A tentar entender o que está acontecendo, porque alguma coisa não está certa. Então, a nossa memória dimensional, eles não conseguiram cortar, manipular. Então, isso é a nossa parte mais evoluída internamente. Ok. Diz-me uma coisa, portanto, e no início, não é? A primeira civilização aqui nesta Terra foi criada logo por esses controladores ou fomos, como é que eu ia dizer, fomos tipo assaltados, fomos invadidos a certa altura? Disso no nosso mundo, domo? Sim.
Não, foi construído, não foi pelos assaltantes, foi por outras civilizações mais avançadas. Ok, Essa parte de colonização, invasão e controle é mais recente, mas ok. a nossa civilização foi construída por raças mais avançadas com essa intenção de acabar com esse domínio dos custódios, né? Ok. Mas depois mas foram eles que criaram o sistema Terra e o ser humano, não foram os custódios que criaram. Não. Ah, Daí se envolve questões dimensionais de filhos paradisíacos, co-criadores dimensionais, que criaram suas raças, já tivemos, já, já muito tivemos aqui, distante. está aqui o Beniel Cambinda, já foi nosso convidado também do Multiverso 3D, está aqui a assistir. Já tive também o Marcos António, com as guerras de Orion, que explicou isso tudo sobre fitos paradisíacos, formação dos universos, não é? Dessas coisas todas. Agora diz uma coisa, portanto, como é que vês o futuro da nossa raça? Vamos andar sempre assim a sofrer resets e vamos sempre andar nisto, ou algum dia achas que vamos conseguir libertar? Essa intenção de movimento todo que está sendo trazido agora, justamente é acabar com esse reset, porque tanto o reset quanto a reencarnação, ele não é algo natural da evolução espiritual. Não é. É um programa de controle, de esquecimento e continuar preso, aprisionado aquilo, não crescer. Então, eles querem, as forças superiores, eles querem terminar com isso. Eles estão dando, digamos, permissionamento para ver até onde dá, até onde vai, né? Até onde dá, e obter também conhecimento com isso, experiência, para desenvolver outros tipos de avanço. Mas a ideia deles é acabar, e por isso está sendo divulgado aí tanto essa questão de reação a esse reset que está programado para acontecer. E, na verdade, o reset ele tem dois lados, né? Que seria a divisão do que quer procurar o bem e que quem quer procurar o lado de controle e domínio, né? Então, sim, ele tem uma certa também legalidade por isso, por ser uma espécie de divisão. Ok. Então diz uma coisa, portanto tu vês este controle, eu falo agora das famílias, daquelas famílias, sabemos, não é, secretas, que a gente chama os Illuminati, não é? Esses são seres humanos? Na maioria não. Até muitos que rejeitam, ou não os que rejeitam porque, não no geral, mas os que combatem, que eles são poderosos, eles não são humanos. E o pessoal da elite, eles vêm da linha dos custodiantes, normalmente. Já ouvimos aqui dizer no podcast quântico, não é, que esses seres, que agora vai haver uma mudança de frequência, não é, no planeta, e que esses seres não vão conseguir mais ficar aqui. Por um lado também estão presos aqui, não conseguem sair daqui, não é? É verdade que eles tentam furar a barreira energética, não é? Com os foguetes há muito tempo já, tentam arrebentar com ela. Sim, a questão, por exemplo, de frequências tem que ser buscado muito a fundo, porque eu já ouvimos que a questão de ressonância Schumann, por exemplo, seria a ressonância natural da Terra. Já ouvimos relatos que, na verdade, é uma frequência criada para controle também. E acharmos... porque, assim, eles estão infiltrados em tudo que é meio. Eles estão infiltrados dentro da fraternidade branca, como mestres ascensionados. O mestre ascensionado mais conhecido, Saint Germain, tem uma terra com o nome dele dentro da terra dos custodiantes. Então, o mundo dos custodiantes tem a terra chamada Saint Germain, fraternidade. Então, essas questões de ordem teosófica tem que ser analisada com muita cautela, porque eles estão infiltrados em todos os meios, né? Claro, estou a perceber, sim, né? Por isso é que existe também, quando se a verdade toda na realidade souber, muitos vão ficar malucos e loucos, não é? Porque estas coisas, sabemos que tudo isto parece que tudo é para nos enganar, não é? E discernir a verdade da mentira é complicado. A questão principal que a gente tem mas como diferenciar então, se é do bem ou não é?
questão principal é, se é elaborada a ideia de você aceitar a reencarnação, de você aceitar que você é culpado para estar aqui, você escolheu estar aqui, normalmente esse é um movimento de controle. Porque nós fomos jogados para cá. Não tem todo mundo culpado por tudo que está acontecendo. Ah, estamos aqui, temos que aceitar a reencarnação, temos que ascensionar. Muita coisa. Nesse sentido, são ordem dos manipuladores. Pois, eu estou a perceber, eu já tive convidados aqui. É interessante, eu vou falar aqui um pouco, é interessante nós, neste despertar individual de cada um de nós, não é? Começamos sempre para a parte que não morremos, não é? Que não morremos, e depois começamos a perceber que além de não morrermos, temos várias vidas, não é? Que reencarnamos, não é? E depois começamos a pensar que realmente que é uma coisa boa, pronto, estamos aqui a aprender e reencarnamos e temos que reencarnar, porque é o melhor a fazer, para evoluir, mas depois começamos a perceber que a tal reencarnação também é uma prisão, não é? E aí é que fica complicado a gente acreditar se é realmente uma prisão ou não, não é? Porque tudo o que vem de trás, não é? Faz com que a gente fique muito com dúvida do que tudo que aprendemos, mas pelos vistos somos enganados, e somos enganados para voltar para aqui para a Terra, com promessas falsas, não é? Para nos manter aqui presos, porque eles precisam de nós, para nos controlar, não é? É que veja bem, quando você, por exemplo, quer enviar alguém para conhecer uma terra, um lugar, e obter experiências, coletar informações daquele lugar, né? Isso é como uma encarnação. Então, o Deus Criador te cria e você vai ter uma experiência naquele mundo. E obtendo aquela experiência, você retorna com aquelas experiências. Agora, imagina, você manda a pessoa ir até aquele país, obter as informações, ela voltou, te entregou as informações. Daí você apaga a memória dela. Vai lá de novo. Eu não tenho muita coisa que eu preciso saber. Ou seja, tu apaga que ela foi de novo e tu fica aprisionado, ela fica aprisionada dentro daquilo e, na verdade, não precisa. A intenção é simplesmente ir até aquela terra, no caso esse mundo, ter as experiências e retornar para a fonte. Ok. E temos, além disso, a escolha de permanecermos vivendo aqui. Não necessariamente precisamos retornar, podemos retornar no momento que acharmos necessário, até porque não sou só eu que falo que a morte dentro do nosso mundo domo, ela não deveria existir, porque os outros mundos não existem. Não existe morte, não existe doença. Eles vivem sempre. E se eles quiserem sair do corpo, simplesmente saem. Então, aqui existe porque foram os invasores que criaram isso, porque antes também não existia, não é? Bom, reencarnação é coisa de manipulação. Ok. Como é que tu vês a origem da nossa alma, não é? Ou seja, do espírito? Vejo isso como uma coisa diferenciada do corpo humano. Daí da nossa alma, como eu entendo? Eu tive algumas experiências dimensionais e até com extraterrestres, mas dimensionais, né? Não físicos. Sim. E a partir daquilo, começou a vir muita enxurrada de informação na minha cabeça. Eu fui escrevendo, fui entendendo muitas coisas internas que eu não tinha. Como eu entendi a criação da alma? Os seres superiores, que não têm corpo, são só luz, consciência, eles criaram, a partir do material deles, a nossa alma. E a nossa alma, ela tem uma raça específica. Por exemplo, vamos supor uma raça felina. Eu, como criador original, quero criar o Sidney e vou criar ele com a raça felina. Então, essa raça felina é a alma original dele, é o corpo original, o corpo criogênico. Okay. E daí, a partir daí, a alma, ela vive numa dimensão. E para poder adentrar a esse mundo de 3 dimensões, a alma não consegue, não pode entrar porque ela tem uma capacidade de luz muito forte e danificaria os elementos do ambiente. Então, o que foi feito? Foi feito um particionamento. Então, essa alma, o corpo criogênico, ele se mantém lá na dimensão original e foram criados contrapartes, ou seja, dividiram a alma em 12 pedaços. Cada pedaço desses
eles vivem experiências em um mundo, seja mundo físico ou mundo dimensional, e daí esse pedaço ele obtém as suas experiências e levam essa coleta de dados para a alma original. Mas a nossa alma, ela foi criada, gerada a partir do nosso gerador original, né? Sim, sim. Diz uma coisa, esses mundos Daí esboça muitos detalhes. e esses mundos dimensionais, onde ficam? A localidade Sim, não tem localização física. Alguns falam de localização física, por exemplo, de universos, de outros universos, né? ok. E tá ouvindo? Estamos a ouvir. Alguns falam ligação física de outros universos. Por Sim. exemplo, mas isso não é observado na questão de mundos dimensionais ou físicos. Porque tanto pode ter... É que os mundos físicos eles também têm sua contraparte espiritual. Ok, sim. Dentro desse assunto aqui de multimundos, a gente não conhece outros mundos físicos. Mas na questão na parte de, no caso, esboçar a parte dimensional, sim, tem outros mundos, mas eles não são físicos. São físicos naquela dimensão em que estão, mas não são físicos para a nossa, né? Sim, estou a perceber, exatamente. É quando se diz que este mundo não é real, não é? Para outros seres este mundo não é físico, é só para nós, não é? Por isso é que eles conseguem transpor certas paredes e outras coisas, entre outras coisas, não é? Diz-me uma coisa, Sidney, então quer dizer, isto para ficar esclarecido, que não existe um espaço, nunca existiu o Big Bang. Não. Até onde sabemos, não. Isso é tudo claro. invenção. E vem da ciência oficial. Ok. Existe. Poderá haver. Será que este multimundos, tudo isto aí atrás de ti, é o que eles chamam um universo? Como que é? Será que o que tens atrás de ti, não é? Esse mapa maior de multimundos é o que eles podemos dizer que é o universo que existe? Sim, daí isso a gente não tem relatos para confrontar as duas, ou colocar lado a lado os dois posicionamentos. Eu tenho o posicionamento de que nós estamos dentro de um super-universo. E nós viemos de outro super-universo, né? Isso entra dentro do livro de Urântia. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Isso. E daí eu não vou dizer que esse mundo aqui é um universo. Isso pode simplesmente ser um planeta. Na verdade, ele é só um planeta, porque tem outro, dentro desse material que eu divulgo, tem outros mundos, outros blocos do lado de fora desse desse grande bloco. Claro. Então tem mais outros mundos. Hoje é isso. Vários desses outros mundos é podem isso formar que eu queria saber. Deverá haver mais, é isso que eu queria saber, era se havia mais além disso, não é? Aqui, portanto, deverá haver mais. Um do lado do outro. Não é do conhecimento ainda nosso, não é? Não é do nosso conhecimento ainda. Mas não tem nada a ver com o que a gente entende do espaço, né? Okay. Que é trazido para nós sobre o espaço, não tem nada a ver. Sim, Sidney, diz uma coisa, virado um bocadinho para o futuro agora, do que poderá acontecer, não é? Quando se diz, por exemplo, que nas partes mais religiosas que vamos ter no futuro um levantar do véu, não é? Será isso uma retirada da barreira energética ou não tem nada a ver? Qual cidade? Portanto, se eu posso comparar, não é? Quando ouvimos dizer que no futuro irá ser levantado o véu, não é? Será que isso quer dizer que vai deixar de existir a barreira energética, o domo? Acredito que não. Acho que não. O domo ele é propício para poder abrigar a civilização, então não. Será mais tipo uma metáfora para quando nós talvez consigamos abrir as nossas percepções espirituais e consigamos ver os mortos, será mais por aí, não é? Isso, eliminar a barreira energética seria eliminar essa emissão é uma emissão energética de controle sobre a nossa consciência e realmente abrir a nossa visão pro que é espiritual, né? Seria eliminar isso, não eliminar o domo.
como é que tu vês o futuro próximo agora da Terra? Achas que já falámos um pouco sobre isso? Será que vamos conseguir evitar o reset e livrar-nos deste controle? Eu estou torcendo para que sim, mas eu acredito que pelo volume de informação que nós estamos tendo e está tudo tão escancarado e o bem está permitindo também trazer tanta informação, eu acho que é possível que dessa vez a gente consiga. Sim, eu também eu sou de acordo contigo, não é? Por toda esta informação, o que acho eu que eles poderão tentar fazer é adiar, ir desmentindo, mas vai chegar a uma altura em que é inegável, não é? E depois temos coisas que vão acontecendo. Eu acho que até quando Jesus disse, não é, que a verdade, que eram os tempos da verdade, com o Apocalipse, a própria palavra não significa o que a gente pensa, não significa a destruição. O Apocalipse significa revelação. Portanto, é as revelações que vão acontecer disto tudo que falamos aqui, não é? Do que tu estás a falar, do que falamos aqui no podcast, e começamos a ver isso, não é? Que já temos um caso agora que podemos pensar que é relativo e que não tem nada a ver, que é o caso daquele rapper, não é, americano, do Puff Daddy, mas tudo isso está envolvido com a cabala escura, não é? E com coisas muito obscuras que faziam, e é assim que eles dominam a mídia, o Hollywood, a música, as televisões e os políticos e até os príncipes para nos impor e para nos encher a cabeça com aquilo que eles querem, não é? Que é tudo mentira, não é? E é por isso que estamos aqui, penso que o futuro realmente vai ser melhor. Achas que eles têm algum plano que possam lançar contra nós agora no futuro? Você posso citar o quê? Desculpa. E achas que esses custodians, ou quem nos controla, o que é que achas que eles têm programado no futuro contra nós? O que é que poderá vir por aí? Achas que tens algum palpite? Pelo que a gente conhece, tudo que é atualmente não tem como tu decifrar o que é natural, desastre natural. Porque eles têm controle das eventos naturais e são naturalmente provocados por eles. Então, até o que a gente conhece normalmente, tanto dilúvio quanto era glacial, essas duas específicas são programadas pelos custódios. E daí vem outras, né? Mas eu acredito que o que está acontecendo não são da natureza, não. São provocados por eles. Tu achas que todos estes furacões e tudo isto também está a acontecer, agora também é provocado por eles? A gente ouve dizer que é o sistema HARP, que é de umas antenas, e que eles também, através dos aviões, fumigando com os chemtrails, não é? Lançando aqueles fumos que andaram a lançar e que ainda andam, e que tudo isso é manipulação do clima e eles conseguem fabricar furacões e terremotos? Sim, é tudo. Nós acreditamos que sim, são tudo manipulação e controle comandado pela elite. E a elite vem dos custódios, são comandadas pelos custódios, né? Então acredito que tudo vem do controle deles mesmo. Porquê é que eles querem esse controle? Sabes porquê? Querem a nossa energia, querem o dinheiro, querem alguma matéria-prima que a gente constrói, tecnologia. Porquê é que eles precisam desse controle? Então, esse é um ponto importante. Porque, por exemplo, como eu já comentei ali, por que eles não simplesmente nos eliminam se eles não gostam da gente? Sim. Primeiro, porque nós temos essa alma que é o código de acesso a entrar às terras celestiais, que é onde eles querem entrar. E outro ponto é que nós, como organismo biológico, como civilização biológica, nós emanamos ectoplasma através de desespero, de angústia, de medo, de sofrimento, e nós emanamos ectoplasma e eles se alimentam disso, porque o corpo libera energia, e essa energia, eles têm tecnologia que podem absorver essa energia e utilizar para eles construir o que quiserem, né? Então, eles nos utilizam para se alimentar dos ectoplasmas da gente e também para não nos matam por causa desse código, essa alma que nós temos para poder acessar as terras celestiais. Sim, sim, disso estás a falar, eu estou a par. Realmente nós temos então a capacidade de receber, não é? O ser humano, o corpo humano tem a capacidade de receber
seres vindos de dimensões mais altas. E isso faz com que sejamos também um portal, não é? De acesso a essas dimensões mais altas. E eles querem ter A gente chama essa parte que é colocada na gente de chama trina. E chama trina, por exemplo, nós, você, eu, nós não somos criados diretos da fonte original. Esse é outro ponto. A fonte original, o que ela criou? Ela criou outros seres co-criadores superiores. E esses foram criando as seus outras civilizações a partir do seu material genético. Então, nós não descendemos direto da fonte original. Nós somos, por exemplo, a fonte original é nosso tataravô. Mas essa chama trina que é colocado na gente, essa é uma parte tirada da fonte original e colocada na gente. Então a gente já carrega uma parte da fonte original, mesmo não sendo criado diretamente dela. E outro também ponto é que não estamos sozinhos, porque não são só nós que estamos lutando contra os custógenos. Outras raças também estão aqui, dentro do nosso mundo, lutando contra e entrando em contato com canalizadores e tudo, porque os custógenos controlam também outros mundos dessas outras raças. Então, não estamos sozinhos, tem outras raças também com esse interesse de acabar com os custógenos. De todo o controle que eles têm no geral do multimundos, não é? São as duas raças colonizadoras de mundo. Anunnakis e Custógenos. Ok. Então, e essas guerras, portanto, todas essas guerras também ouvimos falar do antigamente, não é? São guerras entre o bem e o mal, dentro daqui do multimundos também, pelo controle e libertação de certas partes de certas partes da Terra, não é? Tem muitas guerras em várias mitologias, hindu e outras, que são, na verdade, guerras entre deuses, né? São guerras dessas outras raças que tiveram, às vezes, nem muito aqui dentro do nosso mundo, mas fora do mundo, né? E outros mundos. Sim. Como é que tu vês o sistema religioso aqui na Terra, não é? Portanto, que achas que estes deuses, os sistemas religiosos criaram estes deuses falsos ou portanto, esses seres superiores que invadiram aqui fizeram-se passar por Deus e criaram as religiões? O que entendemos é que, no que se refere à religião, à religiosidade, é um sistema de controle onde a gente é subordinado a esses deuses ou raças. Na verdade, os deuses que estão dentro da religião são só outras raças de outros mundos, né? Então a religião é um sistema de controle. Ok, sim. Sidney, como tua opinião pessoal também, não é? Porque algumas perguntas não é dentro da tua área, que tu fazes o teu perfil, não é? Mas como vês Jesus Cristo, portanto, essa personagem, como é que o vês? Como é que eu vejo? Que ponto? Sim, se acreditas no que vem na Bíblia, se achas que era um ser extraterrestre encarnado, se era um ser dimensional, o que é que tu achas? A questão de Jesus Cristo? Jesus Cristo. Uhum. Dentro dessa linha de multimundos, nós não temos nenhuma informação a respeito disso, que os ancestrais trazem, né? Em particular, pelo que eu tenho experimentado em outra abordagem, não acredito que tenha nada a ver com o que é apresentado para nós. Para mim foi, pelo que eu entendo, simplesmente foi um sábio que tinha um certo acesso e entendimento espiritual e trouxe algumas verdades. Mas questão de crucificação e outras coisas é tudo manipulação. Não, para nós, pelo nosso entendimento, crucificação não existiu, foi uma manipulação. O verdadeiro, a quem se refere como o sábio Jesus, na verdade ele continuou vivo e foi morreu ou nem morreu, né? Na verdade, se conta que ele simplesmente se transportou, se desintegrou, saiu do corpo. Sim, como Enoque, não é? Mas ele não está dentro da abordagem do multimundo, né? Esse é outro entendimento que a gente tem. Claro. Existe algum livro que falava de multimundos, muito antigo, não? No livro de Urântia não fala disso, ou no livro de Enoque, nenhum desses livros fala neste sistema. Ok. Essa é uma questão
essa é uma questão de... Eu me perguntei, eu tenho uma certa canalização ou contato dimensional. Por que os extraterrestres nunca nos falaram disso, de mundo plano, esses multimundos? Por quê? Bom, eles estão falando agora, né? Daí, mas por que nunca abordaram antes, né? Aí, realmente, talvez não fosse a hora, mas eles estão trazendo essa questão. É isso mesmo que eu tinha a dizer, foi os ensinamentos, não é? Os sábios que vêm e que vieram em todas as alturas da humanidade, cada um veio falar de uma certa maneira. Tanto que a gente aqui, no podcast quântico, já dissemos que Jesus vem ensinar física quântica, não é? Só por outras palavras, não é? Porque naquela altura não sabia o que era isso, não é? Tu tem que filtrar, porque, por exemplo, no livro de Urântia, eles consideram a parte de Jesus que foi crucificado. Mas, daí, essa parte confronta a ideia, né? Sim. Em relação ao tempo, podes dizer alguma coisa sobre isso? Se o tempo é igual nesses outros mundos aqui ao lado, não é? Fora deste domo, se o tempo passa-se à mesma velocidade? O tempo é diferente. A cruzar o nosso mundo já é um círculo maior, o Sol faz um círculo maior, é outro ar, é outra pressão, é outro ambiente. Até nesse contato com a civilização ancestral, que foi cruzado o domo e teve contato com o ancestral que trouxeram essas informações, um dos viajantes dentro desse barco, simplesmente ele morreu. Ele não suportou essa mudança de ambiente. Pois. Então é como tu ir dentro do mar profundo de forma abrupta. O organismo ele não consegue... Uma outra frequência, uma outra pressão, não é? Uma outra pressão atmosférica diferente, talvez, não é? Mas tem ar, dá para respirar normalmente. Ok. O que é que eu ia perguntar agora? Queria te perguntar falasse um pouco sobre o Sol, não é? Este Sol está sempre aqui à roda dentro do nosso domo, não é? Porque é que ele não se põe, ele afasta-se, não é? Ele anda à roda assim e afasta-se. Ele fica assim, ó, circundando o nosso domo, né? Fica circundando. Tu pergunta por que ele não cai? Não. Eu pergunto porque se ele não é ele é o quê? É uma fusão nuclear, é um núcleo, é o quê? Portanto, o que é que lhe dá o calor? O que é que faz o calor? Pelo que a gente entende, tanto o Sol quanto a Lua, eles são feitos de plasma. E plasma é frio. Tanto o Sol, ele é frio, ele não é quente. E a Lua também, como o cientista abordou em 1956, se eu não me engano, ele abordou também que a Lua é de plasma. Tanto o Sol como a Lua são de plasma, não são físicos, né? Então, de onde é que veio o calor quando o Sol aparece? O Sol ele emite o neutrino em contato com o ar provoca aceleração de partículas do ar e provoca o calor. Tanto que se você subir em altitudes maiores, ou seja, mais próximo do Sol, é mais frio. Sim. Então, a parte mais próxima da Terra, onde tem mais ar, digamos assim, ele sofre mais o impacto essa agitação molecular e provoca o calor. Então, o calor é provocado pela agitação da radiação na atmosfera. Não que o emissor dele, o Sol, seja quente. Ok, estou a perceber. Diz-me uma coisa, a gente sabemos que, ouvimos dizer que a Segunda Guerra Mundial, não é, do Hitler, que não acabou, quer dizer, que ele não perdeu a guerra, que ele fez um acordo e que ele teve um contacto com raças extraterrestres que lhe deram tecnologia, que lhe facilitaram o acesso ao conhecimento e que o levaram para fora das muralhas de gelo. Sabes alguma coisa sobre isso? Até onde a gente entende é que esses supostos vamos ter contato com as raças fora da Terra. Na verdade, nas extremidades da borda, tem locais que as raças de fora estão em acordo e tem bases lá junto com os humanos. Então, eles já têm contato há muito tempo. Os humanos dentro da elite do governo mundial, né?
Então, Sim, nós vamos ter um contato com eles. Eles já têm contato, só que eles têm contato com as raças de controle, domínio. A sim. única forma de nós termos contato com outras civilizações, no caso benéficas, seria acabar com esse sistema de domínio dos custódians. Ou seja, Ok. contra o que a própria ciência oficial e eles abordam de ter contato com outras raças, né? Sim, sim, estou a perceber. Então, mas isso quer dizer que na Antártida, por isso é que há o segredo, não é? Que ninguém sabe o que se passa lá, existe aquele tratado em que ninguém pode lá ir, não é? Assim, e porquê? Porque sabem que existem lá essas bases alienígenas e esses segredos todos escondidos, não é? Aham. E tu achas que estes vídeos que estão a aparecer hoje nas redes sociais são verídicos? Porque já se vê algum dos vídeos a mostrar pirâmides e a mostrar construções não humanas, não é? E achas que isso é verídico? Achas que já conseguimos? As coisas existem lá, mas achas que eles deixam-nos filmar? Deixam-nos chegar até lá? Como nós temos inteligência artificial, acho que muita coisa, eu digo quase 100%, é construído aquilo ali baseado na ideia. A ideia é real, mas eu acho que os registros que são apresentados na internet, eu não confio. Porque Pois, eu acho que é inteligência artificial baseado na ideia. claro, e não só, e a gente também questiona sempre, quer dizer, e eles iam facilitar, iam deixar que eles chegassem lá e filmassem tudo e se viessem embora, e sabiam que iam Não faz estar. sentido. Pois é isso, não é? Bom, se ainda há alguma coisa que queiras falar, contar sobre o Multimundos, há uma coisa que não tenhamos falado aqui ainda? A mensagem final ou alguma coisa a mais sobre ele? Sim, não, estamos quase perto do final, não? Vou abrir um bocadinho para as perguntas. Se quiseres falar mais de alguma coisa, contar algumas histórias do Multimundos e das raças. Aham. A parte principal que eu sempre procuro abordar é que a gente fica, quando descobre isso, fica de certa forma revoltado. Pô, nós estamos aprisionados em 3 domos, né? Que nós estamos aprisionados. Por que isso? Na verdade, para nos abrigar, criar as condições de vida para nós e nos proteger de outras raças maléficas. Então, nós não devemos ficar revoltados na questão de estarmos aqui dentro. Nós estamos seguros, na verdade. O Sim. problema é que a tecnologia foi criada para manipular a realidade que nos foi ocultada. Esse é o problema, mas a existência do domo, ele é de proteção. Nós estamos seguros. E outra questão é que essas informações que nós trazemos, não trazemos para que todos aceitem essa verdade e despertem. Nós estamos trazendo para quem está alerta em relação a isso e considera e acha que é possível. Então, para esse sim, essa informação. Para outros que julgam, criticam, são contra, não precisa ter isso como verdade, né? Então, tem que ter um respeito mútuo. E muitas desses que confrontam, às vezes não são humanos, ou trabalham justamente para o sistema, manter o sistema funcionando, né? Sim, sim, sim. Eu peço a todos agora que queiram fazer perguntas, não é? Que escrevam umas perguntas para fazer ao Sidney, que é para a gente ver aqui se temos umas perguntas ainda. E eu vou aqui também tentar aqui conversar com ele mais um pouco. Portanto, todo este controle que existe há milhares e milhares de anos, como já vimos, não é? E são sempre os mesmos a nos controlar, não é? E acreditamos que agora que eles vão partir e que vamos conseguir vencê-los, não é? E que eles vão morrer aqui e vamos ser libertos. Como é que será depois o mundo a seguir a isso? Tens alguma ideia? Como é que será onde? Como é que será o mundo, aqui, o sistema da Terra, como é que vai ser? Depois de nos conseguirmos libertar, vai ser como era originalmente? Sim, o original que a gente tem referência é como era Atlântida e Lemúria. São considerado um mundo espiritualizado e tecnologia avançada. Essa é a nossa referência. Então, e natureza abundante, não construções de concreto sem natureza nenhuma. Natureza, uma chave mais saudável e vida quase imortal, talvez, não? Um ponto importante de chave de conexão é a natureza. Ela existe em todos os outros mundos também, no multimundo. Então, esse é um ponto também que é chamado a atenção,
Se você se reconectar com a natureza, ela consegue redespertar essa conexão que você tem com o seu interior. Então a natureza é uma parte importante e em uma raça evoluída vai ter que ter muita natureza. Sidney, fala-me um pouco através do Dáquila Pesquisas, que fizeram aqui uma pergunta, já falaste um pouco. O que é o Dáquila Pesquisas? O Dáquila Pesquisas ele é um grupo que já faz experiências de estudo da planicidade do planeta já há mais de 10 anos, né? Então esse grupo ele tem no YouTube todas as experiências que eles fizeram. São várias experiências, não foram uma. Foram todas aquela do barco que some no horizonte. Então tem muitas experiências dentro do YouTube, ele tem um documentário completo lá. Sim, sim. Eu também conheço bem. Aliás, já tive aqui como convidado o Otávio Reis. Conheces? O Otávio Reis, estivemos aqui ele a falar dos Anunnaki, não é? No podcast quântico número 15, se não me engano. Foi muito interessante também, não é? Eu digo, quero fazer perguntas, aqui é o Sidney, não é? Sidney, quais são os teus projetos no futuro em relação ao autoconhecimento e ao desenvolvimento deste conhecimento universal? O que é que pensas criar de novo? Tens algum projeto novo onde queres chegar? Sim, o projeto Além do Domo, aos poucos eu estou abordando as questões dimensionais e a intenção é abordar essa questão com mais profundidade. Não apenas questões de raça e mundos físicos, né? Mas também trazer essa outra abordagem, desde também quem foi o criador, quem foi a fonte geradora de tudo, de onde nós originamos, qual é nosso objetivo aqui, para onde vamos. Então essa abordagem também, a intenção é trazer dentro do perfil Além do Domo. Ok. Eu quero dizer aqui aos shorts, Pablo Marçal está a perguntar, estás liberado para fazeres os cortes que quiseres a mim e para usares onde quiseres, para passar da minha parte também, penso que do Sidney também não há problema, eu faço o mesmo também faço os cortes para passar pelo YouTube e pelas plataformas para passar a mensagem, não é? Se quiseres o fazer, à vontade, se quiseres comunicar comigo, manda no privado, depois a gente conversa, está bem? É uma pergunta. Obrigar os filhos dos outros a ir à escola é ilegal. Há muita coisa que é ilegal, não é? O que a gente acha mal realmente é que se não metermos o nosso filho na escola, ele é-nos retirado, basicamente, não é? E isso é que a gente acha mal, porque somos obrigados a meter as crianças onde eles querem que a gente meta, não é? Porque poderia haver outros métodos de ensino, não achas, Sidney? Bom, vamos ver aqui. O que é que tu conheces já a anomalia dos astros, não é? Já falámos aqui um pouco sobre isso, das estrelas, não é? Que não são planetas, não são estrelas, são projeções holográficas, não é? Projeções holográficas de plasma. Aqui a Maria Brito pede para contares alguma experiência tua que me possas contar, talvez, não é? Alguma experiência, sabe, se calhar com algum ser dimensional que tenhas tido, alguma que ficasses marcado, que pudesses contar? Do contato que eu tive? Sim. Sim, foi há 5 anos atrás. Eu sempre fui muito de querer entender e descobrir com profundidade sobre esse assunto. Então eu tive um contato com um uraniano chamado Zorak Ors. Ele é uraniano, foi dimensional o contato. No entanto, eu ao deitar na cama, antes de fechar o olho, já estava avistando ele. Só que numa forma vaporosa, né? Uma forma, como se diz, holográfica, não física. Então daí eu deitei e depois não lembrei de mais nada. Depois disso, foi vindo uma enxurrada de tudo que questões que eu tinha para escrever. E eu fui escrevendo, e eu perguntava, refletia e fui escrevendo. Okay. E daí também eu tive contato com uma pessoa que já não está nesse mundo, né? Ela fazia parte também, e ela também foi me esclarecendo um pouco sobre outras questões. Então eu fui escrevendo. Que quanto mais tu escreve, mais flui e tu se aprofunda mais. Então, essa foi a experiência.
Boa. Eu peço a todos que façam perguntas. Quando escrevem só a afirmar coisas, pronto, também podem fazer, não é? Eu penso que é perguntas, mas que eu peço agora que façam perguntas, que é mais interessante. O Carlos Neto pergunta qual a forma de comunicação mais fácil com o outro lado? Com o outro lado? Com o outro lado, com o lado dos mortos, não é? Uma forma de comunicação mais fácil. Tu diz com o outro lado é do domo ou o outro lado o Isso também espiritual? não sei, também não sei. Falamos dos dois, como é que será para o outro lado do domo? O outro lado do domo tem aqueles 3 acessos, mas não é permitido nós atravessar. Sim, mas, Agora, mas- do lado interno, não, mas não há uma comunicação via rádio, por exemplo? não. Não. E para o mundo dos mortos? Hã? E para o mundo dos mortos? Para o plano espiritual? Assim, daí tu tem que se conectar internamente. E a forma mais possível ou imediata ao nosso alcance é através da natureza. Você está no meio da natureza, ficar numa introspecção e eu acredito, pelo menos eu vejo isso, se tu escrever as tuas ideias, é uma forma de tu se conectar internamente. E isso é uma forma de contato com o teu ser espiritual. Ok, ok. Está aqui uma pergunta, porque é que às vezes quando se olha para o Sol se consegue ver cores? Será dos neutrinos ou qualquer coisa, não é? Consegue ver o Sol e a Lua? Não, consegue ver cores. Consegue-se ver cores à volta do Sol. Também não sabe responder a tudo, não é, não é assim? Não é? Vamos ver aqui. Você já foi essa atividade de campo em Zigurates? Já fizeste uma atividade de campo em Zigurates? Conheces essa terra? Zigurates? Não. Não, penso que isto esta senhora alcunha é muito ligada ao grupo Dáquilas. Zigurates, penso que é uma cidade criada pelo grupo Dáquilas lá, numa comunidade que eles estão a criar lá. Mas tu está falando sobre Ratanabá? Sim, podemos falar, não falámos ainda, não é? Por acaso também. Fala lá sobre Ratanabá, os cadáveres esquecem. Ratanabá, eles falam que Ratanabá tem lá também a sala do conhecimento, que tem muita coisa que se assemelha a esse mundo, só que eles falam apenas de 9 anéis, né? Ou 9 mundos. Sim. Aqui são 178, mas lá eles já falam sobre 9, já descobriram sobre 9, né? Sim, e essa cidade diz que tem milhões de anos, não é? Muito mais antiga que qualquer outras cidades ou ruínas que existam na Terra, anteriores a qualquer coisa. Uhum. Não é? Na Amazónia, e dizem que é daí o interesse dos países estrangeiros na Amazónia, que eles querem é ter acesso a Ratanabá, não é? Ratanabá, Vamos aqui ver. Ele estava fazendo um documentário profundo a respeito disso. Estamos aguardando, né? Tem muita notícia, muita informação para trazer. Sim. Aqui uma pergunta: sabes se há algum ser que emite uma luz azul? Luz azul? Sim. Até onde a gente conhece são mais uranianos e andromedanos. Ok. Arcturianos seria mais luz verde, né? Vamos ver. Felinos, luz laranja. Os felinos eles são muito, muito combatentes, eles são um aliado muito forte junto com a gente também nisso. Tem até outras pessoas, eu não tive esse contato, mas tem outras pessoas que contam de ter contato com felinos, né, raça felina. Ok. Estão-te a perguntar se tens este conhecimento desde criança. Não, também já falámos sobre isso no início da live, não é? O Sidney também já contou um pouco do seu percurso de vida, não é? Por isso, pronto, é assim. Começa a aparecer no princípio da live, que é para a gente andar sempre a repetir, não é? Se o sol é verde. Não, penso que não. Se o sol é verde. Branco. É branco. É plasma branco, Bom, se calhar vamos ficar por aqui, não é? Por hoje. Não tenho aqui assim mais perguntas. Como é a energia sexual desses seres? De quais seres, Fabiano, não é? Também já perguntaste como é que eles se reproduzem.
quais seres especificamente que estás a falar? Escreve aí para a gente poder responder, não é? O que serão os orbes de luz branca que tentam adentrar no nosso corpo humano? Qual é o nome deles? O que seriam orbes de luz branca que tentam adentrar no corpo humano? Pode ser. Eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que pode ser de tecnologia de manipulação, né? Como chips que são colocados na gente, né? Sim, sim, sim. E tem a tecnologia alienígena também, não é? Tecnologia alienígena. Tem muita coisa que acontece no dimensional que, se for colocado, comentado, falado, é coisas extraordinárias, né? Tem muita coisa Sim, que a sim. gente não percebe. Sim, também confirmas que nós temos o corpo etérico, não é? Um corpo energético, multidimensional, não é? A nossa alma, para ela poder habitar o mundo físico, além de ser criado, dividido em 13, uma dessas 13 é a que gerencia, por exemplo, o meu personagem Cid, né? Uma dessas 13. Só que essa alma, essa parte, o fractal de alma, para me gerenciar, ela não consegue também estar fisicamente aqui. Ela precisa de outras contrapartes, que é a contraparte mental, astral e etérica. Então, essa parte esse fractal que sou eu, que me gerencia, ele precisa se conectar com o mental, astral e etérico para para movimentar esse veículo físico, né? Ok. Experiência. Através de, como a gente pode chamar, do eu superior, não é? E do nosso mental superior. Nossa alma não está diretamente no corpo, ela não está aqui. A alma Ok. original está longe. E a alma, e a fractal de alma que gerencia a gente também não está aqui. Ela consegue se comunicar, é como coloca aquele óculos de realidade aumentada. Sim, Sabe? sim. Então, e para ti, o espírito é outra coisa? Ou é a mesma coisa que a alma? O espírito? O espírito, não, o espírito é outra coisa. O que é considerado alma é o nosso corpo original, por quê? Porque a alma ela é criada a partir de elementos do mundo que ela vive, né? No caso, a alma ela tem uma raça, ela é construída de elementos daquele mundo. E daí o espírito seria o nosso corpo astral, dentro do nosso conhecimento, né? Ok. E por que isso? Quando nós vimos um espírito, na verdade nós vimos um corpo astral. Então o espírito não é a nossa origem é a alma. O que nós vemos como espírito é um corpo astral apenas. Estão a perceber? É como se, por exemplo, o espírito fosse criado quando chegamos a este planeta Terra, ou a este mundo da Terra, e começamos a encarnar aqui, cria-se o espírito. E depois andamos aqui presos e na altura em que sairmos, para se juntarmos à nossa alma, se calhar libertamos o espírito, ficamos sem o espírito e passamos a ser a alma só. Não sei, só talvez. Como saber a qual raça pertencemos? Há várias maneiras, não é? Mas a melhor maneira é dentro de nós, não é? A qual raça pertencemos? Sim. Depende, a parte de alma, cada alma pertence a uma raça. Agora, a física, a humanidade física, ela é constituída como raça adâmica, né? Mas a questão, a alma original, a nossa alma, o que nós somos como alma, daí pode ter outro tipo de raça, ou pode ser uraniano, pode ser felíneo, pode ser reptiliano, pode ser draco. A alma original é outra questão diferente da nossa constituição física. Okay. Mas a nossa constituição física é raça adâmica. Eu tenho aqui uma pergunta do Nadim, que diz: Nadim, qual é o sexo dos seres interraça? Quer dizer, o sexo, não é? Eles são machos e são fêmeas, alguns, não é? E outros até só têm um sexo, não é? Até onde a gente conhece a questão de androgenia, não é bem assim. Cada raça é como a gente, tem macho e fêmea. Okay. Não tem androgenia, né? Sim, sim. Androgenia seria mais nas questões dimensionais. Sim, é mais nas questões dimensionais. Eu acho que aqui nas raças materiais de terceira dimensão, acho que é tudo um pouco assim, não é? Bom, Sidney, estamos perto das 2 horas.
eu vou-te agradecer imenso por ter estado aqui hoje comigo, não é? Por teres passado esse conhecimento, eu gostei bastante, espero que tenham gostado também. Muito obrigado por teres vindo. Vou deixar uma altura para te despedires daqui dos espectadores e para deixares as tuas últimas palavras. Obrigado pela oportunidade. Ok, bom Cid, então, muito obrigado mais uma vez, eu vou-te então desligar aqui da live, está bem? Muito agradecido, depois a gente fala no WhatsApp, vou-te mandar depois também os cortes e a live para ti e muito obrigado, sim. Com licença. Precisando, pode comentar lá no Além do Domo, pode fazer pergunta, questionário, eu sempre que puder eu estou respondendo. Claro, muito obrigado, a gente já depois conversa um pouco, tá bom? Muito obrigado, coração, com licença, muito obrigado pela tua presença, com licença. Obrigado pela oportunidade. Com licença. Valeu. Bom, e é isto, acabamos hoje mais um podcast quântico, número 34. Para quem não sabe ou quem não conhece, temos as lives anteriores todas gravadas no YouTube, não é? No canal Podcast Quântico, subscrevam lá também para ajudar. Também temos em áudio, não é? No Spotify, para ouvirem quando vão no carro, no trabalho, em casa à noite, quando é dormir, não é? Quero agradecer a todos que hoje atingimos aqui o objetivo, acho que foi a primeira vez, não é? Vocês sabem que não é o meu objetivo principal ganhar presentes, não é? Mas faz parte também. E quero agradecer a todos que deram presentes, sabem quem são, não gosto de estar a falar os nomes em particular. Para a semana, penso que é dia 19 de outubro, às 17 horas do Brasil e às 21 aqui em Portugal, vamos receber Prito Braguin, não é? E vamos falar de Bhakti Marga. Completamente novo para mim, não é? Isto hoje já não era tão novo, mas para a semana vai ser, não é? Vou ter que estudar um pouco para saber o que é que vou perguntar e para ver se consigo fazer a live. Porque vamos falar de uma filosofia dedicada ao amor incondicional, não é? Ao amor ao próximo, toda essa filosofia muito encantadora, não é? Vamos tentar perceber como é que funciona, não é? E claro, como dizem ali os nossos convidados, tento sempre trazer as coisas diferenciadas, não é? Tivemos agora hoje muito diferenciado, não é? Epá, estou-me a enganar. Estou-me a enganar. Peço desculpa a todos. Olá, Romério, ex-novato, acompanha aqui, não é? O podcast Quântico segue. Já estamos cá há algum tempo. O que é que eu ia dizer? Enganei-me, pá, para a semana ainda não é o indiano do Prito Braguin. Peço desculpa a todos. Eu vou reformular. Para a semana é Sérgio Roberto, não é? Ele é um TikToker que tem aqui também uma conta grande e ele também já estuda a Bíblia e fala das religiões e vamos falar também da Anunnakis e do aprisionamento, mais um pouco disto, não é? Sigam aqui o Sérgio Roberto também, que ele faz lives aqui, não é? E é isso, peço desculpa, o indiano é só depois para a outra semana. Mas também está no perfil, portanto, o alinhamento do podcast, ok? Já sabem, no que puderem, sim, com o Sérgio Roberto, se conhecerem vai ser top. No que puderem, partilhem, por favor, não é? Republiquem, se puderem, publiquem nos vossos grupos, o que gostarem, claro, não façam se não concordarem, não é? Mas que gostarem da mensagem, publiquem, republiquem, partilhem, não é? Subscrevam, ativem o sininho e uma vez por semana apareçam, cá estou eu, não é? E vamos continuar. Agradeço a todos, não é? Pelos presentes, pelas rosas e principalmente pela vossa presença, não é? Todas as semanas aqui, um pouco, eu fico muito agradecido, tá bom? Eu vou desligar, já sabem. O mais importante de tudo realmente é o amor, não é? É a gente ser amorosos uns com os outros, aceitar, compreender, não termos rancor e pronto, somos todos diferentes e somos todos iguais, não é? Não podemos criticar, não devemos falar mal do outro, já sabemos como é que é isso tudo, não é? Mas também não somos perfeitos, não é? Somos imperfeitos, na nossa imperfeição somos perfeitos. E é esse o trabalho, não é? Sermos mais amorosos e pronto, e é isto. E não deixar que os outros nos afetem, ok? E acreditar nos nossos sonhos, não é? Sabemos como é que é a lei da atração, é querer, não é? Mesmo que toda a gente seja contra, é querer e acreditar e ter fé e fazer por isso, é claro, não é? Ok? E principalmente fazer as coisas com amor, fazer não com interesse, não seja por paixão e por gosto, senão nunca dá certo, nunca dá resultado, não é? E eu vejo o podcast dessa maneira, consigo fazer o podcast durante 3 anos,
mesmo que tenha poucos espectadores e que não ganhe um euro, percebem? Porque gosto e faz-me feliz e é como uma paixão, não é? E é por isso que vocês também estão aqui a ver o que eu faço, porque também gostam, também têm essa paixão por estes temas que eu tenho também, não é? Bom, namastê, muito obrigado a todos, até para a semana, gratidão. Bem-aja a todos, uma boa semana e um bom domingo, ok? Com licença. Obrigado, com licença.